Olá pessoal, hoje eu venho nesse vídeo mostrar para vocês como eu faço para montar o suporte dos meus bolos de andares. É uma técnica bem simples, feita com palito de churrasco e alguns disquinhos de papelão que você vai colocar embaixo de cada bolo. Aí eu tô fazendo a montagem do primeiro bolo, já direto na tábua. Eu tiro o papel manteiga, né? Porque eu coloco esse papel manteiga no fundo da forma porque me ajuda muito na hora de retirar o bolo sem que ele fique grudado e também para manusear os bolos para trabalhar. Aí já é o segundo bolinho, que no caso é o segundo andar, né? Aí é o disquinho de papelão, eu corto ele na circunferência do bolo, embrulho ele com papel alumínio. E bem no centro dele, na verdade, antes de embrulhar no papel alumínio, eu corto um círculo bem no centro dele, um círculo de aproximadamente o tamanho de uma moeda de R$ 1, mais ou menos. Aí depois eu embrulho ele no papel alumínio. Esse círculo aí que eu corto no meio é bem importante, viu, gente? Vocês vão ver por quê. Aí eu faço essa marcaçãozinha aí no bolo para poder antes de cortar ele para rechear, porque aí se eu cortar torto, eu vou saber como encaixar ele direitinho sem ficar muito torto. Às vezes a gente corta uma parte mais grossa que a outra. Os meus bolos para ser coberto com pasta americana, eu uso uma receita de massa específica, né? Porque os meus bolos eu não umedeço eles de maneira nenhuma, porque se a gente umedecer não vai dar muito certo, vai cair, né? Não aguenta. Aí essa massa ela é específica para isso. Você olha assim, você acha que ela tá dura, mas não tá, gente. É porque eu deixo os bolos na geladeira para poder ficar fácil para eu cortar e manusear, né? Pegar sem quebrar. Aí o recheio que eu tô colocando nesse bolo é beijinho. Eu gosto muito de pôr beijinho porque ele não fica escorrendo. Eu gosto de pôr recheios assim mais consistentes, como beijinho ou ganache. Eu nunca coloco recheio muito mole em bolo de andar, porque não vai funcionar. Bolo que vai pasta americana. Se você coloca um recheio de brigadeiro, brigadeiro escorre muito, então eu prefiro não pôr, porque eu já pus e não deu muito certo. Então, eu coloco uma coisa que você vai pôr no bolo e ela vai grudar e colar o bolo de cima, não vai ficar escorrendo nas laterais. Não levo muito o recheio para as laterais também, vocês podem ver, porque para ele não ficar saindo e marcar muito a pasta, porque infelizmente quando o recheio sai, ele marca a pasta. Esses bolinhos aí eu não prensei eles antes, eu fui simplesmente pegando os bolinhos e montando. Ó, pra você ver como facilita manusear o bolo com esse disquinho de papelão aí. Aí coloco a outra metade direitinho, alinho na marcaçãozinha que eu fiz. Ajeito ele pra ficar bem no lugar certinho. E tiro o meu papel manteiga que eu coloquei aí pra me ajudar. Ó, pra vocês verem, gente, dá pra você trabalhar bem com o bolo sem ficar esmigalhando muito. Esse papel manteiga ajuda demais da conta. Aí a mesma coisa eu faço com o terceiro bolinho. Vocês podem ver que eu fiz 3 tamanhos de bolos diferentes, mas não tem tanta diferença de um pro outro. Eu quis fazer ele parecido com aquele padrão de bolo de americano, que é um andar, não é tão maior que o outro. Aí eu venho com o meu disquinho de papelão embrulhado no alumínio. Esse papelão aí, eu uso os papelões, né, das caixas que eu uso para fazer entrega de doce, porque eles estão limpinhos, né, novinhos, então não vai ter problema. Aí eu coloco um pouco de recheio só para colar o bolo aí em cima, para não ficar zanzando, né? Ele vai ficar coladinho. Não esqueço jamais de tirar esse papel aí, que é muito importante. Coloco meu bolinho no meu disquinho de papelão, ajeito ele bonitinho. Essa massa aí tava super geladinha.
ótima para trabalhar. Aí venho com o meu restante do bolo e monto. Aí tá os 3 bolos montados. Você pode ver que não tem muita diferença. Aí, gente, eu dou uma raladinha nas laterais do bolo dessa forma aí pra poder dar uma nivelada, sabe? Não ficar aquelas lombadinhas de um bolo pro outro, como eu cortei o bolo de cima, não ficar aquelas lombadinhas. Essa técnica de dar essa raladinha aí na lateral é muito boa, é ótima. Aí depois eu pego essa sobrinha aí que eu ralei, junto com as outras sobras das tampinhas dos bolos que eu tirei, coloco numa tigela, aí acrescento algumas colheres de margarina, faço com isso uma pastinha, assim, ela fica na consistência, você vai acrescentando a margarina até você ver que ela vai ficar na consistência de massa de biscoito, sabe? Aí faço essa pastinha, passo nas laterais do bolo, deixo os bolos bem lisinhos. Essa, gente, é a melhor maneira de colar a pasta americana no seu bolo, sem ficar com muito aquelas barroquinhas que o pessoal chama de celulite, sabe? A melhor coisa é essa pastinha ou ganache, mas eu prefiro trabalhar com essa pastinha porque ela facilita muito. É lógico que o ganache é muito melhor para se comer, bem mais saboroso, mas porém, ele fica grudando muito nas migalhas e caindo, sabe? E essa pastinha aí, como ela é a base de gordura, né, que é da margarina, ela gruda bem, sabe, nas laterais. E o bolo fica bem lisinho para você pôr a sua pasta. Aí o bolinho já está pronto para ser coberto. Eu cobri o bolinho com a pasta. Aí, pessoal, o que acontece? Essa minha pasta, acho que tá dando pra vocês verem que ela ficou um pouquinho quebradiça, sabe? Eu acabei perdendo o ponto dessa pasta quando eu tava sovando ela. E acabei perdendo o ponto, ela ficou quebradiça, mas acontece. Então, agora aqui nesse momento, pessoal, é onde eu quero que vocês prestem bem atenção no vídeo, que é onde eu vou fazer o meu suporte com os palitos de churrasco. Tá vendo? Eu pego o palito de churrasco. Vocês desculpem, gente, é porque tá tarde da noite já e eu tô meio, sabe, tô muito cansada. Tá meio complicado pra mim hoje. Mas aí eu pego o palito de churrasco, insiro ele no bolo. Aí eu meço bem aonde ele para na pasta americana e corto cerca de 5 a 6 palitinhos, todos do mesmo tamanho. Aí eu venho com outro palito, furo aí no meu bolo, como vocês estão vendo, eu furei ali mais ou menos onde o próximo bolinho vai ficar. E venho com os palitinhos que eu já havia cortado e coloco todos eles devagarzinho, com muita delicadeza. Por isso que eu não gosto de pôr recheio com fruta nesses bolos, porque nessa hora aí dá um pouquinho de problema, se tiver pedaço, sabe? Aí eu venho com o meu bolinho, eu passo essa misturinha aí, daquela pastinha que eu passei nas laterais dos bolos, só pra facilitar pra colar o bolinho, né, que vai em cima, o próximo bolinho. Aí eu venho, coloco o meu bolinho, posiciono ele direitinho. E ele fica assim, bonitinho, bem firmezinho em cima, bem coladinho. E não vai ter perigo nenhum de afundar, porque eu coloquei os suportezinhos de palito de churrasco que funciona muito bem.
Agora, pessoal, é uma parte bem importante para a sustentação do seu bolo, que é colocar esse palito aí. Eu venho com palito de churrasco, meço na lateral assim, do bolo, mais ou menos a altura do bolo, corto no tamanho exato e miro bem no meio do bolo e insiro esse palito aí. Ele vai atravessar os 3 bolos, garantindo que vai ficar os 3 bolos bem unidos, sabe? Aí não vai ter o problema de cair, de escorregar. Aí, basicamente, eu tô colocando as florezinhas. Para enfeitar essas florezinhas aí eu cortei, né, alguns dias antes para poder facilitar para mim. Só deixei para cortar na hora as folhas, né? Porque as folhas precisam de uma certa flexibilidade para ela ficar moldada no bolo. Aí venho, coloco as folhinhas e as florezinhas da maneira que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Eu não consegui filmar, mas eu já havia colocado aí as fitinhas de pasta na base de cada bolo para poder dar uma reparada naquele estrago lá que eu fiz com a pasta americana, sabe? Quando eu fui cortar, ela acabou quebrando e não teve jeito. Eu não ia fazer o acabamento desse bolo com fitas, mas acabei tendo que fazer, né? Porque para dar uma cobrida no probleminha lá da pasta. Aí eu venho colocando as florzinhas, ela dá um pouquinho de trabalho para colar, porque elas estão sequinhas, mas você segura um pouquinho que ela cola. Eu colo somente com água mesmo, não gosto de usar muito CMC, mas para quem gosta também funciona direitinho. Aí eu venho colocando as florezinhas. Esse bolo eu fiz para festa de tema da Tinkerbell. Então não tinha assim muito um padrão de ir colocando as flores. Eu podia colocar em qualquer lugar do bolo. E eu fui colocando assim nos lugares estratégicos, sabe? Onde não ia ficar tão aparente o probleminha que deu na pasta. Eu fui colocando nos locais onde eu achei melhor. Não quis pôr muita flor porque eu achei que ia ficar meio poluído, sabe? É muita cor. Se bem que as meninas gostam, né, dessa mistura de cores assim. Mas eu achei melhor fazer com menos flores. Até sobrou muitas das flores que eu havia cortado. E assim, meninas, esse não é um dos melhores bolos que eu fiz, né? Lógico, por causa desse probleminha aí com a pasta. Mas o que eu queria passar para vocês nesse vídeo é justamente como eu faço o suporte desses bolos. Se você fizer desse jeito, o seu bolo não vai cair. Você pode transportar ele para qualquer lugar, lógico, tomando os cuidados, né? Mas você vai ter a garantia que o seu bolo vai ficar inteiro, não vai cair. O que é muito importante, porque já aconteceu comigo de bolo cair, sabe? E não é legal. Eu prefiro usar esses suportes, prefiro muito mais usar eles do que os próprios banquinhos. Eu até comprei os banquinhos, sabe? Mas eu não gostei muito de usar os banquinhos, porque às vezes o bolo acaba ficando mais alto ou mais baixo, dá diferença. E com os palitos de churrasco não, a gente já corta do tamanho certinho, a gente mede no bolo, corta do tamanho certinho e não vai ter esse problema. Eu acho bem bacana, sempre funcionou muito bem e é muito baratinho, né, palito de churrasco. Eu procuro comprar aqueles mais grossinhos, mais resistentes, para não ter, né, o perigo de, sei lá, ficar muito fino e escorregar na massa. Aí, vocês estão vendo? Eu vou colocando as florzinhas nos locais que eu acho que vai ficar melhorzinho, vai dar uma cobrida no estrago que eu fiz aí nesse terceiro bolinho. O terceiro bolinho foi bem problemático, sabe? Mas deu tudo certo no final, o mais importante. Essas coisas acontecem muito com a gente, né, que trabalha com confeitaria. E a gente tem que ter um plano 2, digamos assim, um plano B, para poder dar tudo certo. A gente tem que improvisar, né? Porque às vezes a gente planeja
tudo direitinho e na hora não sai exatamente como a gente planejou. Mas a gente tem que saber se virar, né? Sair dessas situações. Aí, meninas, o bolo ficou assim. No finalzinho do vídeo eu vou deixar a foto dele uma com flash, outra sem flash, para vocês terem ideia de como ele ficou. Ele ficou bem como eu queria, com tamanhos de andares não muito diferentes uns dos outros, porque eu queria que ele ficasse assim mesmo, meio padronizado como os bolos americanos. Eu, no geral, gostei, sabe? Ele ficou assim, eu fiz esse laço embaixo. Ele ficou assim, esse é o resultado final. Aí no lacinho vocês vão ver que ainda tá com o papel toalha que eu deixei para poder o lacinho ficar aberto. E assim ficou o bolinho da Marjorie. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica que eu passei dos suportes com os palitos de churrasco. Um super beijo para vocês e até mais. Aí tá as fotos do bolo para vocês terem ideia. Beijo!